Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Como que vocês estão? Hoje nós vamos ter uma live muito interessante. A live hoje vai ser com o Dr. Leandro Matias. O Dr. Leandro, ele é advogado criminalista, especialista em direito penal e processo penal. Então ele vai estar aqui conosco hoje. Eu achei fantástica a forma que ele abordou o tema da nossa live, dizendo que é exatamente prática raiz da advocacia, papo reto, sem mimimi. Então eu tenho certeza que vai ser sensacional conversar com ele aqui hoje. Vou verificar se ele já está aqui conosco. Só um momentinho, por favor. Não, ele ainda não está, mas já temos aqui conosco a Claudiane, o Dr. Ricardo Yamazaki, o Jorge, a Fernanda. Boa noite para vocês, obrigada por estar aqui conosco hoje. E é isso, a gente vai bater esse papo bem agradável com o Leandro, com o Dr. Leandro. Eu verifiquei que ele tem diversas lives também no Instagram dele, muito bacana, vale a pena vocês seguirem. Assunto bastante interessante. Cufa também tá aqui conosco, boa noite. Jota, boa noite. Vigia Moca também entrou. A Carla Claudiane, boa noite para vocês, obrigada por estar aqui conosco. A nossa querida amiga Regina Long, boa noite, Regina. Espero que você esteja muito bem também, nossa amiga. E hoje vamos aqui mais uma live com vocês. Daqui a pouquinho ele entra. Daqui a pouquinho a gente inicia. Olha, tem uma pessoa aqui, Vigia Moca. Augusto Yamazaki, estou com fome. Achei que era sobre comida japonesa. Ótimo. Doutor Yamazaki, precisa responder aqui pro Vigia Moca que infelizmente a gente não vai falar sobre comida japonesa. Mas de fato eu amo a culinária, eu acho fantástico. Preciso realmente toda semana comer uma comida japonesa, acho sensacional. Muito bom. O Dr. Leandro acabou de entrar. Vou mandar um convitinho aqui para ele. Só um segundo para vocês. Dr. Leandro, não te vejo. Eu vejo aqui. Pronto. Eu ia falar aqui. Eu não estava achando. Está conectando. Conectando. Cheguei. Aqui. Boa noite. Boa Tudo bem, noite. doutor Leandro? Tudo ótimo, doutora. Como é que você Tá tá? ótimo. Também, muito bem. Eu abri a live falando que eu achei sensacional aqui a forma que você abordou o tema, papo reto, Sim. sem mimimi. Eu achei fantástico. E você ainda tem essa cara de sério. Então eu falei assim, gente, aguenta, porque eu acho que vai ser sensacional. Só essa cara de sério é engraçado, porque eu tive uma vez uma reunião com o pessoal de uma comissão que eu fui chamado para ser conselheiro, uma comissão de deficiente físico aqui da cidade. E aí, quando eu fiz a reunião, assim, aí tinha um rapaz que falou assim, ó, doutor, eu te conheço, sabia? Eu falei, conhece de onde? Ele falou, do Tribunal do Júri. Aí eu falei, de onde? Ele falou assim, eu já vi alguns, porque eu fui chamado várias vezes e tal. E eu te vi assim, eu falei, nossa, esse cara ele é bravo, e no tribunal ele é bravo e tal. Eu pensei que o senhor ia ser mais ignorante. Não, a gente tem que ser bravo no momento certo, mas no momento certo a gente não precisa ser calmo, né? Tem que ser Mas sempre... isso é bom, não é, doutor Leandro? Ainda Sim, mais com o tema da nossa live hoje, numa delegacia sem mimimi, essa cara de bravo eu acho que sim. favorece, não? Eu nunca tive barba. E quando meu filho nasceu, meu filho é especial. Para quem não sabe, eu tenho um filho especial. E quando ele nasceu, eu tinha acabado de fazer a barba no dia. Era para ficar no máximo 3 dias lá e vir embora. E eu não sabia que que ele ia nascer especial, não tinha nem previsão. E aí, enfim, eu deixei. E aí a minha barba cresceu, porque ele ficou quase 3 meses. E eu fiz como se fosse uma promessa. Falei, só vou tirar a barba quando ele sair. E ali eu aprendi a ter barba. E que eu não tinha, nunca gostei. Cutucava, incomodava. Então eu não gostava. Então eu acabei largando mão. Aí eu aprendi a gostar, minha esposa gostou também. E assim, ficou com uma cara mais séria e tal. E eu acabei mantendo.
E hoje, se eu tiro, o pessoal reclama. Não, mas É, e aí não nem pode. reconhece mais, porque acabou se tornando uma característica sua, né? Virou uma característica e eu falo para que é legal também nesse quesito do não só da delegacia. Uma vez eu fui fazer eu tenho 37 anos, vou fazer 38, mas sempre tive uma cara mais de menino. Então, às vezes, você chegava numa audiência, o promotor, até às vezes o juiz em outra comarca olhava, achava que a gente não tem experiência nenhuma. E aí acabava querendo bater, né? Aí uma Agora com a barba. Aí uma vez um amigo meu me jogou num vespeiro, ele pediu para fazer uma audiência de instrução na vara federal, Polícia Federal, era uma pessoa de fora do país, do estrangeiro e tal. E aí eu cheguei lá, o procurador da República todo, um senhor assim e tal. E aí eu comecei a inquirir as testemunhas, os policiais federais, comecei a bater e tal. Aí no final o juiz era novo, até no local ele era substituto. E aí ele falou assim, doutores, alegações finais orais. Aí ele olhou assim, o procurador olhou assim, não, excelência, eu prefiro fazer por escrito e tal. Aí eu falei, não, por que por escrito? Vamos fazer oral, é melhor. Aí ele, não, é que eu preciso me preparar mais, tal. Aí, no final das contas, acabou ficando ao contrário. Eu acabei passando por muito mais experiente do que ele. Porque ele Exatamente. Te acabou... favoreceu muito nisso, porque as Sim, pessoas sabem quem é da área que é muito melhor por muito. memoriais do que de fato ali oral, né? E tanto que depois, na sentença, a gente conseguiu procedência. Então, o juiz acabou, talvez, não sei se com certeza, mas um pouco ele levou para dentro e deve ter Sim. pensado isso também. E óbvio que ele viu a peça, né? Mas às vezes favorece sim. Então podemos dizer que a sua barba, ela realmente te dá moral, assim, Dá então. moral. Verdade. Muito Bom, bem, legal, muito bacana. Mas vamos lá, antes da gente entrar no assunto da live, eu gostaria que você se apresentasse. então, eu sou Leandro Matias de Novaes, eu sou muito conhecido por Matias, que é meu nome do meio, ao invés de ser o final, sempre é pelo meio. Mas eu comecei ali os estudos na área. Eu sempre fui uma pessoa que precisei trabalhar muito para conquistar minhas coisas, não venho de família tradicional, muito pelo contrário, eu sou o primeiro advogado da família. E eu acabei estudando a partir dali. Eu era chaveiro, olha que interessante, chaveiro. Desde os 15 anos de idade, eu formei nessa profissão, paguei minha faculdade, me formei. E eu terminei a faculdade em E 2013, você pagou a faculdade trabalhando como chaveiro. trabalhando como chaveiro, sim. Inclusive, muitos amigos mais antigos me chamam de chaveiro, né? E na faculdade eu comecei em 2008, né? E desde o início eu já atuei nos escritórios, em grandes escritórios em São Paulo e na comarca de Cotia também, sempre na área criminal. Sempre gostei muito da área, sempre atuei e a minha vontade sempre foi nessa vertente. Inicialmente, há muitos anos atrás, eu tinha vontade de ser policial. E aí talvez tenha me trazido por esse motivo para a área. Mas como eu sou muito entusiasta da área de medicina legal, balística, armamento, esse tipo de coisa, então eu sempre tive muito focado nessa área. E isso me carregou desde já de 2008, 2009, 2010, eu já estava dentro dos plenários do júri, aprendendo e trabalhando com advogados como assistente e também estudando os casos para poder aprofundar bastante. E foi daí que eu acabei me apaixonando mesmo pela área. Quando eu iniciei na advocacia, eu já iniciei na área criminal, continuei. Bem no início, eu cheguei a fazer, eu lembro que em Carapicuíba teve uma espécie de um... Tinha muitos casos lá parados. Não ia para frente porque não tinha advogado e Carapicuíba tem muita gente, uma comarca muito numerosa aqui próxima a Cotia. E a juíza pegou e fez como se fosse um mutirão para terminar logo ali os plenários. E eu lembro que em 4 meses, ao todo, eu fiz 12 plenários do júri. Alguns com outros colegas, outros não. Isso E logo que você tirou sua OAB. praticamente na sequência. Então, assim, de plenário sozinho eu tinha pouco. Então, ali eu
passei a ter sozinho vários. E a gente tinha atuação assim, da forma que eu disse, com colegas, ou então assistente, mas você ali sentindo Exatamente. aquele negócio, muitas vezes você não sabe se é a área que você vai atuar realmente, né? Tem muita gente que acaba desistindo. E eu falo que talvez ali tenha vindo essa tal da advocacia raiz. E quando eu digo a advocacia raiz, tem muita gente que fala, mas por que raiz? O que tem a ver? Quem você é melhor que os outros? Não, não é. O nome raiz, ele veio daquela ideia do pessoal falar do Nutella. É Nutelinha, é raiz. Mas é mais ou menos assim. Por que eu vou dizer que é Nutella e é raiz? Porque a advocacia raiz, as pessoas que tiveram a oportunidade de bater uma máquina de escrever, para saber, mesmo que para conhecer como era, que você errava, você tinha que voltar tudo. Exatamente. E depois você chegar e ficar com a barriga no balcão esperando para protocolar uma petição. São coisas que a maioria não passou por isso. Então, você não tem aquela valorização. E o que hoje não se vê muito é a atuação do advogado, tanto dentro das delegacias, quanto dentro dos fóruns, tá? Por que eu digo isso? Muitas vezes a gente conversa entre promotor, juiz, às vezes no intervalo de uma audiência, alguma coisa, ou até num despacho, e tem advogado antigo da comarca que o juiz só sabe por nome, ele não sabe quem é a pessoa. Ele não sabe por quê, porque essa pessoa não tem o hábito de ir até lá. E eu sempre digo assim, a advocacia criminal, ela tem que ter estou parafraseando isso aí do Dr. Mário Sérgio. Ele fala assim, tem que ter fé. O advogado criminal tem que ter fé. E tem que ter mesmo. Porque não adianta só a competência de você redigir uma boa peça. Muitas vezes, uma peça simples que você redige em termos super tranquilos, ela vai e tem êxito no tribunal. E às vezes uma peça que você faz cheio de nome, de não sei o que e tal, não floresce. Por quê? É a diligência. O advogado raiz, ele é diligente, ele vai atrás, ele investiga, ele fala com o promotor, ele fala com o juiz. Ele sabe fazer carinho, mas ele sabe bater. Então, assim, você precisa saber Relacionamento mesmo, né? Esse relacionamento. Ele tem que ser perfeito, porque muitas vezes já aconteceu de eu despachar com o juiz e não despachar. Porque eu chegar lá e ver que ele não está bem. E se eu despachar, ele vai me prejudicar. Então, eu chegava lá, eu falava, doutor, eu vim aqui só para dizer para você, fica tranquilo, toma o seu chazinho, outro dia a gente vai conversar. E vou embora, não tem problema. E no dia seguinte eu tô lá e às vezes o resultado é positivo. Eu até brinco assim nessas questões, e aí continua na mesma, no que a gente está falando da raiz. Eu tive um caso em que eu tinha 2 liminares, em que eu fiz o pedido na justiça, uma era criminal e outra era civil, mas era direito médico, outra era importante. Eu fiz esses 2 pedidos e eu tive um indeferimento das 2 liminares. Dia seguinte, eu fiz um plenário do júri que ele durou quase 8 horas. E a juíza que presidiu, ela era uma juíza que ela é substituta. Ela não está ainda, sabe aquele juiz coringa, que faz tudo lá dentro? Era mais ou menos isso. E quando a gente encerrou o plenário, foi um plenário bacana, porque todo mundo se respeitou. Nós tivemos um embate muito forte com o promotor, mas ao final o promotor me abraçou e tal, a gente deu risada. E aí eu falei assim, me deu aquele estralo, eu falei assim, eu vou falar um negócio para a juíza, eu vou ver o que ela vai falar. Eu falei, excelência, posso falar uma coisa? Pode, doutor. Eu vou vir amanhã aqui dar um despacho com a doutora. 2 despachos. Ela falou, tudo bem, pode vir. Eu falei que a doutora indeferiu 2 liminares minhas, mas eu senti de pedir uma reavaliação. Aí ela falou, tudo bem, doutor, fica tranquilo. Eu peguei e fui embora. Chegou em casa, eu já redigi só uma revisão para ela rever aquilo que eu já tinha falado, fiz poucas ponderações, peticionei. Dia seguinte, chego lá, ela estava em audiência. E até lembro até hoje que na audiência ainda tinha os advogados ainda estavam na sala quando eu entrei.
Aí ela falou, vem aqui. Aí ela falou assim, doutor, tudo bom? Tá com saudade de mim, não sei o quê. Desse jeito, já foi uma Ou coisa... seja, a importância de ser visto, né? Sim, sim. E deu aquela quebrada no clima já. E aí os advogados olharam, tipo, né? Talvez fosse Super íntimo, né, conhece meio tudo íntimo e aqui. tal, né? Aí ela falou, vem cá, doutor. Aí eu fui do lado dela, assim, engraçado, que ela falou, não, vem aqui. Aí eu fiquei do lado, agachado, assim, eu peguei meu tablet. Aí eu comecei a passar, falei, doutora, tem isso, tal, tal. Ela, tá bom, deixa eu marcar aqui, doutor. Marcou. E aí, tá, como é que tá? Tá com saudade de mim? Eu falei, tá, tô, né? Fiquei quase 8 horas ontem, mas tomei um pau, né? Fazer o quê? Mas já impetrei o HC, viu, doutora? Falei pra ela, né? Aí ela falou, não, tudo bem. Peguei e fui embora. Chegou em casa mais tarde, quando eu olho, eram umas 9 horas da noite, eu fui olhar os despachos, as duas liminares deferidas. Olha só As isso. duas. É Então, gratificante, assim, né? é edificante, porque não significa que você fez aquilo porque você foi malandro, ou De porque forma você alguma. foi a diligência, saber falar, saber conversar, saber se portar. Conquistar o seu espaço, né, doutor Leandro? Exato, Agora, exato. por que na delegacia você falou que também não tem visto muitos advogados? Delegacia é o seguinte, o que a gente vê muito na delegacia? O advogado, ele tem que saber se portar na delegacia. Por quê? Porque senão eles vão deitar e rolar, tá? Então, vamos Isso, lá. Para quem é aluno e está aqui nos acompanhando, ou recém-formado, vamos fala lá. para gente. Vou dar uma dica. Primeiro, chegou na delegacia, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o titular do local. Pode ser à noite, pode ser de dia. Tem gente que acha que só tem delegado titular durante o dia. Não é assim. Muitas delegacias maiores, elas têm um delegado, ele fica sempre na parte de cima. E aí você vai falar, mas não é ele que vai cuidar do caso que eu vim conversar aqui sobre um flagrante. Realmente, não é. Mas a importância de você ir lá em cima, bater na porta e falar, doutora, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Leandro Matias, sou advogado criminalista. Eu vim aqui acompanhar o flagrante de um cliente meu, tudo bem? Doutor, tudo bem, só que é lá embaixo. Tá? Não, tudo bem, vim só conversar com a doutora, conhecer como é que é. Legal, fica à vontade e tal. Você desce e quando você abordar o delegado, você já vai abordar com essa informação. Você vai falar, doutor, excelência, não precisa chamar de excelência, porque existe uma nomenclatura para chamar o delegado de excelência. Se você é óbvio, se tiver só os dois, fala que ele vai ficar feliz. Mas chega lá com a educação, fala assim, eu falei já com o delegado ou com a delegada titular, a doutora X, o doutor Y, e eu já informei ela que eu vim acompanhar o flagrante do meu cliente aqui. Ele já vai te ver com outros olhos. Ou seja, Tá? já deu uma maciada, vamos Já dizer assim. amaciou, já amaciou. Faça isso e na hora de você conversar, tome muito cuidado com o que você fala, porque a advocacia criminal, ela é criminalizada também. Sim. Então, muita gente na rua fala, advogado de Porta de delegacia, cadeia, né? que faz acertinho, né, com o delegado, que não sei o quê. E, gente, isso aí é ridículo. Hoje em dia nós estamos numa era totalmente cheia de câmera, cheia de informação, Polícia Federal, Polícia Civil, Corregedoria, eu atuo na área de corregedoria de Polícia Civil e Militar, é muito pesado. Então, assim, os caras não são bobos. Então, essas questões, elas são muito mais técnicas do que outra coisa qualquer. Então, quando você chega lá, muitas vezes o delegado, ele tem medo, entre aspas, às vezes é um delegado que a gente chama de calça branca, que ele é novo ainda, às vezes ele tem medo de arbitrar uma fiança, por exemplo, num 180, numa receptação. Aí você fala, mas receptação tem que ter arbitramento. Tem, só que o delegado tem medo, porque muitas vezes você tem um vidro que pode estar adulterado, uma placa adulterada, um chassi adulterado, e você qualifica o crime. E quando você qualifica, não pode arbitrar a fiança. E às vezes o delegado tem medo de colocar uma receptação simples e depois tomar uma representação. Então, o que ele faz? Para se assegurar, ele quer ir e mandar o seu cliente para o juiz decidir, não ele. Só que aí que entra a esperteza e o advogado. Exatamente, do advogado, porque aí os Exato. recém-formados, recém-tirados da OAB, vamos dizer assim, fica numa situação também extremamente difícil. Porque também não tem a segurança, assim como o delegado, de poder também questionar tudo isso. Sim, mas é aí que, por isso que você, além de, claro, que o dia a dia vai te dar experiência nisso,
Mas eu, por exemplo, peguei um cliente certa vez e ele tinha um caso, inclusive, de 180, só que era um cara que ele tinha uma... Não devia nada. E quando eu cheguei até o local, era época... A primeira coisa que eu vi, logo que eu entrei dentro do Corró, para quem não sabe, Corró é uma entresala, não é nem uma cadeia e nem é onde ele vai. Como se fosse uma salinha. Você está Travou. me ouvindo? Mas o som vem, mas a Travou? imagem que tá travada. Eu te ouço. Tá me ouvindo? Agora travou geral. Você tá no 4G, Leandro? Oi, tô ouvindo. Oi, tá ouvindo? Você tá no 4G ou no Wi-Fi? Tá ouvindo? Nada. Tô no Wi-Fi. Então, talvez seja por isso. Todas as vezes, estou falando minha experiência, que eu faço a live, Tô eu no... sempre faço no 4G, porque por mais que o Wi-Fi seja fantástico, sempre trava. Você quer mudar? Não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. No 4G? Aí ele saiu, vai mandar de novo. Peraí, pessoal. Faz parte, né? A internet aqui. Peraí, que ele está conectando lá. Eu acho que ele foi mudar a internet. Acontece. O tempo todo. Ainda não conectou aqui, já ele aparece aqui para nós. Enquanto isso, pois é, Solange querida, realmente ele não deu um problema na conexão dele. Daqui a pouquinho ele volta. Só um segundinho. Aí a gente fala sobre a salinha aqui que você perguntou. Enquanto ele está aqui conectando, pessoal, eu vou ver a mensagem que veio aqui. A Vera Lúcia disse que ele é fera. Boa noite, Vera Lúcia. Dr. Ricardo Yamazaki também comentou: o advogado criminal tem que ter coragem e, se souber ler, ajuda. E se souber ler, ajuda. Vou falar isso para ele. Ai, vamos ver. Ele não apareceu aqui não, pessoal. Vamos ver. Está dizendo que não pode conectar. Vamos ver se ele vai agora. Está conectando. Agora Pronto, foi. está me ouvindo? Voltamos. Vamos lá. Você estava falando sobre a delegacia, mas o doutor Ricardo Yamazaki, ele fez um comentário aqui que, por alguma razão, deve ter um motivo muito especial, que ele falou assim, ó, advogado criminal tem que ter coragem e, se souber ler, ajuda. Raimundo Pascoal Barbosa. Essa frase aí, quem fala muito é o doutor Mário, né? O doutor Mário Sérgio de Oliveira. Ele gosta de falar isso mesmo para os alunos dele. O doutor, só um adendo aí, o doutor Yamazaki, ele assina o meu TCC. Na época, eu fiz umas conversas com ele, que o meu TCC foi medida de segurança. Eu fiz laboratório lá com champinha, tal, na época o Bandido da Luz Vermelha. Então, assim, a gente conversou bastante na época, eu fui no escritório dele, já conhecia ele um pouco antes, e é uma pessoa, assim, muito especial mesmo, o doutor Yamazaki, ele realmente é um cara diferenciado. Ele é. Bom, vamos lá. Tá? Mas vamos lá, vamos voltar lá na delegacia, que aí você estava falando da salinha. Como que chama a salinha? Corró. Corró. Corró é um lugar horrível. Alguns brincam que quando o cara entra ali dentro e fecha a porta, aí ali ele quer o melhor advogado do mundo. Ele está no mundo que, para quem não está acostumado, realmente é muito feio. Talvez seja mais feio que a própria cadeia em si. Tá? Bom, enfim, estava falando sobre a questão lá do dia que eu cheguei no Corró. Cheguei lá, o cara ele tinha uma infinidade de passagens e ele foi pego novamente
com um 180. Ele tinha vários 180, mas tinha o 57, que é assalto à mão armada. Tinha uma infinidade de outros artigos, mas todos cumpridos. Ele não devia nada, não estava pedido, estava incondicional. Não estava incondicional também, quer dizer, já estava realmente pago as cadeias dele. Então, ele era bem interior, eu falava bem puxado mesmo. Aí eu cheguei e falei com ele, falei, doutor, tô com o meu cliente aí, eu preciso que o doutor libere ele. A fiança, né? Precisa afiançar. Ah, porque parece que ele tem bastante passagens e tal. Tem, mas não deve nada. O 180 é afiançável. Aí ele falou, não, doutor, precisa uma questão do carro, porque eu acho que não está num simples. Aí não, eu acho qualificado e tal. Aí eu falei assim, os policiais estão aí que aprenderam? Ele falou assim, então... Peraí, Leandro, aí, tá travando. Aí eu fui lá fora e estavam Eu vou lá. pedir para você Aí falar eu peguei, novamente, chamei a porque tá polícia militar e travando. falei assim, como que foi aqui? Ele explicou, aí ela falou assim, Travou. Que pena, né? Eu vou ver se ele vai. Pior que eu acabo não tendo muito o que fazer aqui, porque eu já entro na live. Pessoal, alguém não quer escrever que a gente não está ouvindo? Eu não sei se ele. Vocês estão me ouvindo? Primeiro, vocês estão me ouvindo? Se alguém puder me responder aqui, eu agradeço. O Solange, você me ouve? Ou somente ele que não está saindo o som? Se alguém puder me responder, eu agradeço. Por favor. Pessoal, alguém consegue me confirmar? A Solange confirmou que ela consegue me ouvir. Realmente é o dele que travou. Hum. Bom, deixa eu ver o que eu faço aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se eu. Só que não dá nem para eu removê-lo. Vamos ver. Será que ele me escuta? Vamos lá, peraí. Vamos ver. Aqui dá para remover. Não, nada, nada. Você quer derrubar e eu volto? Bom, ele fechou lá. Que pena, né? Que pena. A gente fica tão animado para ouvir aqui os nossos convidados. Ele vai entrar novamente, mas acontece. No começo da pandemia foi muito pior. No começo da pandemia, a live tem 1 hora. Nossa, era super prejudicada a qualidade dela. Aqui, pelo menos, a gente consegue conversar. Vamos ver aqui. Tá conectando. Pois é, Vera, você viu que pena? Mas vamos ver se agora vai dar certo. Tá me ouvindo? eu tô ouvindo. Ai, doutor Leandro, tô ficando nervosa. Eu tirei do Wi-Fi agora, deixei no 4G. Aqui a internet é muito boa, não sei, mas Isso. vamos ver, tomara que não caia. Então, é porque você não ouviu o que eu falei da outra vez. Aqui também. Eu sempre uso no 4G, porque mesmo a internet sendo boa, trava. Entendi. Bom, Mas vamos lá pro caso de novo. Então, aí o que eu fiz? O delegado, eu vendo, aí eu conversei com a policial, ela falou o seguinte, ela falou, doutor, tem um vidro do carro que não bateu, mas o chassi não está adulterado e o cara só trocou a placa do carro. Ele colocou uma placa que não é do carro. Então eu peguei e falei assim, bom, então tá fácil. Aí eu voltei lá e falei pro delegado, falei, doutor, lá é ele falou, não, doutor, é que tem um vidro. A importância de você entender de legislação. Eu falei, tudo bem, mas um vidro não conta. Um vidro não tem problema. Aí ele ficou meio assim, é? Eu falei, não conta, doutor. Se te fosse mais de um vidro, aí pode ser alterado. Aí ele pegou e falou, eu vou dar uma olhada, viu, doutor? Aí já
vi que ele deu uma pendida. Aí o que eu fiz? Fui lá dentro falar com o preso. Chegando lá, foi na delegacia. Não me lembro agora, acho que é 34, se eu não me Mas engano. ainda mais o Morumbi ali é Então, movimentado, né? sim, muito, muito. Aí o que eu fiz? Quando eu entrei no Corró, ele tava bem cheio, eram alguns Corrós separados, e o que ele estava, tinha duas pessoas, ele mais um cara. E ele tava com o olho vermelho, e tava tossindo, tava mesmo, ou se ele tava inventando. A princípio, achei estranho. Aí eu falei assim, o que você tem, amigo? Aí ele falou, nossa, eu tô estranho, tô com falta de ar e tal, bababá. Aí eu peguei e falei assim, chamei o policial, falei, vem cá, agente. Ele veio e falou, como é que você deixa o cara aqui dentro? Olha como é que esse cara tá, meu. Falei assim, né? Aí ele catou e falou assim, não, doutor, mas doido, esse cara tem que ficar sozinho aqui, não pode ficar ninguém, eu vou tirar. Aí eu voltei lá pro delegado, meu. Eu entrei na alma do delegado. Eu falei assim, doutor, tá tossindo lá igual um cachorro velho. Tá com o olho vermelho, como é que você vai deixar ele lá Mas dentro? você falou Falei, que não foi isso, se eu não me engano, você falou que foi agora, nesse período do Covid. Foi, Você disse que foi agora, no período do Covid? foi agora. Aí eu falei assim, Eita, vou ter que marcar uma outra live com o doutor Leandro, viu? Pra ele contar essas tá bom, histórias pra gente aí. Vamos lá, tá me ouvindo? vê se tá saindo alguma coisa. Nada. Não, tá. Sua imagem tá travada. Travou. Tá me ouvindo? Eu acho que Vocês agora estão me liberou, ouvindo? hein? Eu vim. Não, agora liberou. Foi Agora agora? liberou. Tá, Liberou. E aí, você entrou na vamos alma do continuar. Aí, delegado que você falou que o rapaz estava lá aí eu morrendo entrei na... por Covid. Exato, porque oficialmente a SAP não admite que entrou Covid nos presídios, nunca admitiu. E aí eu peguei e falei, doutor, o senhor quer que o seu nome fique atrelado a uma possível... Aí ele falou, não, de forma alguma. Eu falei, o menino tem cabimento para arbitramento. Ai, que pena, né? Que travou. Me espera. Acabou Peraí, arbitrando. volta de novo, doutor Leandro. Aí você disse que libera, o menino não tem condições de arbitramento, e ele falou o quê? Aí eu falei, pense bem, doutor, para não Lógico, muito jogar para sério dentro do isso. presídio e não cair nas suas costas. Ainda mais, doutor Leandro, por uma Para avaliação depois, errada, ele né? arbitrou fiança fora. Sim, avaliação errada. E aí ele acabou indo embora, liberou, foi embora. Então, assim, é a forma de você conversar Peraí, o Peter, que você de está uma aqui conosco falando para ele colocar no 4G, ele colocou no 4G e continua assim. não ameaçadora, mas que você demonstre para ele o seu conhecimento, tanto jurídico quanto do... Tá travando, né? Que coisa. Vou esperar passar, porque ele já derrubou 2 vezes. Aí ele voltou de novo. Pois é, Vera. Você está aqui conosco, dando essa força, sozinha aqui. Bom, vamos ver aqui. Ele derrubou. Vou esperar ele entrar de novo. E é uma pena, né? Porque o assunto vai ficando interessante e a gente acaba não conseguindo manter uma linha com ele de raciocínio. Que pena. Não vamos reclamar, não. A gente faz o que dá para fazer, né? É importante ele estar aqui conosco. Agora já foi, vai conectar de novo. Agradecer o que a gente consegue, pensar assim, não vamos ficar reclamando, não. Foi? Agora foi? Não, eu tô falando, o importante é você estar aqui conosco. Se a gente não conseguir bater um bate-papo assim de você terminar as histórias, a gente marca outra, não tem problema. Vamos marcar, não tem problema. Tomara que dê certo agora.
Ficou alguma coisa cortada? Não deu para ouvir. Aí você falou com o delegado, aí o delegado entrou. Você conseguiu entrar no coração dele e liberou o rapaz por causa do Covid. Porque, de fato, doutor Leandro, isso ainda mais no início da pandemia, isso foi trágico, né? Sim. E isso é muito Isso complicado. hoje. E é muito complicado porque, vou falar sempre assim, a advocacia criminal ela tem que ter muita fé mesmo, porque quando a gente vai no dia a dia, vai vendo cada coisa que tem gente que não... Somente juiz, tá? Juiz é muito pior que delegado. O juiz, ele tá na casa dele ali, ele não quer nem saber se o cara tá preso, se não tá, problema do cara. Só que assim, final de semana agora nós vimos aí, quem teve oportunidade de ver no Fantástico a reportagem sobre uma... É uma, não me engano, que ela pega casos que já foram encerrados, né? E vê muitas vezes pessoas que estão presas, né? E às vezes é condenado e tal. Isso a gente vê todo dia. Nós que somos advogados, é todo dia. É super injusto. Tem um caso de cliente que está preso por uma acusação verbal de uma outra mulher, por exemplo, de crime de estupro. Não tem prova nenhuma, laudo negativo, Ele tudo está preso há negativo. quanto tempo? Já está há quase 80 dias. Ou seja, como se não houvesse uma superlotação, como se não houvesse um Covid-19, como se não houvesse Exato. nada disso, tá? Nada. Todo mundo lá de boa. Nada. E nós Isso é estamos muito agora no sério. STJ para tentar reverter, porque uma outra questão que é importante nesses casos é a questão das instâncias. Então, se você pega o STJ e o STF, eles geralmente têm uma visão um pouco mais humanizada desses casos, e aí você acaba tendo uma possibilidade melhor. Porém, quem chega lá é só quem tem dinheiro ou um advogado que abraça de verdade a causa. Eu, particularmente, faço sempre isso. As pessoas que eu advogo, sem ter nenhum tipo de rendimento, que é realmente pro bono, ele vai ter a mesma defesa do cara que está me pagando um valor muito alto para a defesa. Então, eu não me esforço. Tanto que eu tenho clientes pro bono em Brasília, que eu estou lá brigando lá para tirar o cara. Só que, assim, todos os advogados que fazem também o mesmo trabalho. Não, exatamente. É triste isso, eu acho não é correto, questionei isso, mas a questão do advogado ser diligente, ser brigador do direito dele e do direito do cliente, isso é muito importante, né? Acho que dá tempo de eu falar um pouquinho mais ainda, né? Não, dá tempo, não, eu vou te sinalizando. Eu vou sinalizando para você, fica tranquilo. Legal. Eu tenho um caso, até ficou na internet aí, ficou um pouco conhecido o caso, de um cliente que ele cometeu um feminicídio, tá? A esposa contra a esposa, e a esposa dele então ficou muito conhecido aí parece. Deu. Eu vou falando, se Tá, cortar minha voz. eu tô ouvindo, a voz tá vindo. A voz também Agora, travou. será que não vai? Vamos lá, continua, porque se não ouvir nada eu vou te falando para você poder contar tudo para nós aí. Não tô ouvindo nada. Qualquer coisa você derruba, não tem problema não. Fácil você fazer isso, porque se eu derrubar, a gente perde a gravação do que fizemos, entendeu, Leandro? Então é melhor você sempre derrubar. Vamos ver aqui. Conectando. Na verdade, se O doutor Leandro, porque você chegou a ouvir que eu falei, se eu derrubo, a gente vai perder tudo que fizemos até aqui, aí não fica gravado, aí vai ficar aquela coisa picada. Então você que tem que ir caindo. Mas vamos lá, volta aí para nós.
Aí chegando no local lá de crime, a imprensa estava lá, muita imprensa, e a rede local é pior ainda, porque cidades que têm assim, redes locais, acaba sendo pior. Então começou a mídia a bater muito em cima, e até então você, como eu digo, o advogado criminalista, ele defende o criminoso para que ele tenha ou uma absolvição, se for o caso, ou para que ele tenha realmente o que ele tem Uma que ter. condenação justa. Depois eu Justa. até quero que você explique isso para quem está nos seguindo, porque as pessoas falam isso do criminalista, né? Ah, você está defendendo o bandido. Depois eu gostaria que você Sim. explicasse isso para as pessoas. Exato. Então, a gente precisa mostrar isso. A imprensa, ela é voraz, ela devora. Então, Sim. assim, eu tive a oportunidade, em alguns casos, e esse foi um deles, Chato, né? Essa internet hoje. Não dá para ouvir de nada. estar no local. Pessoal, só para confirmar, para mim vocês estão me ouvindo, né? Você está me ouvindo, doutor Leandro? Tentaram me ligar bem na Doutor Leandro, a hora. gente não conseguiu ouvir nada. Estou ouvindo. Mas a gente não ouviu nada do Agora que vocês você estão me falou. ouvindo? Sim, Agora está ouvindo? sim, Tá. pode continuar. É que tentaram me ligar aqui bem na hora. Coisas de advogado criminalista. É como se fosse uma obstetra, né? Não tem hora para nada. Não existe vida. Então, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de chegar no local de crime e acompanhar todo o procedimento, desde a perícia até depois o médico legista. Eu consegui desde o início fazer tudo. Isso ajuda muito na defesa, tá? E depois, no dia Isso é a seguinte, importância do seu estudo em relação balística, tudo isso, né? Porque acaba, de fato, desempenhando um papel muito melhor aí para você como advogado criminalista. Sim, e quando eu cheguei no local do corpo, que o corpo foi desovado em outro local, e quando eu cheguei no local do corpo, tinha a imprensa estava lá, ele veio doido, doido. Aí eu fiquei bravo, eu falei pra ele, vai para lá, não fica aqui não, se você filmar ela, você vai ver. Aí na hora, Nossa, mas que absurdo. o cara pensou que eu era o delegado na hora. Aí o delegado mesmo, depois que ele falou pro cara aí, né? E aí acabou que acho que travou de novo. Sim, mas a gente está ouvindo, tá, doutor Leandro? Bosta, bicho. Estamos ouvindo. Travando mesmo, hein? Saiu uma. Então... Não ouviram nada. E fazer essa espontânea. Conseguimos fazer essa observância lá. E é interessante. Muitos advogados acham que é interessante que vá nessa hora, porque ela pode prejudicar principalmente o seu cliente. Então, o que eu fiz nesse momento? Eu cheguei, voltei para casa, era fora da comarca, eu dormi em 24 horas eu dormi 1h30, mais ou menos. E aí eu voltei para a audiência de custódia. Quando eu saí da audiência de custódia, eu não tinha saído do fórum ainda, a família me ligou, do meu cliente, e me informou o que aconteceu na audiência de custódia, para você ter uma base. Por quê? Porque a rede local, que foi a Record até na época, ela já transmitiu o resultado da audiência de custódia. Então, nesse momento, o processo ainda não estava sob segredo de justiça. A primeira coisa que eu fiz foi, já no mesmo fórum que eu já estava, já procurei o juiz, peticionei a mão na hora para que ele colocasse imediatamente em segredo de justiça. Foi colocado no mesmo momento. O que foi importante nesse processo para finalizar, você saber o resultado final? Esse cliente foi absolvido, tá? Ele teve uma absolvição imprópria, que a gente chama, quando é detectado que a pessoa não estava, e aí ela não pode ser dada a uma pena que provavelmente seria de 30 e poucos anos de cadeia. Era um feminicídio, tinha 4 qualificadoras que não existe, mas tinha na denúncia 4, seriam 3, mas tinham 4. Tá? E aí eu consegui
mostraram que isso por médicos avaliaram ele, que ele naquele momento não tinha condições de responder por ele. Ele sofre de uma doença, mas é uma doença curável, tá? E isso é um outro ponto que talvez um dia a gente vá discutir. Tem advogado que não gosta de ir para essa tese, com medo da pessoa ficar presa a vida toda. Exatamente, medida de segurança, né? Isso. Só que no meu caso foi tudo muito calculado. Eu sabia que ele não tinha, que ele não era uma pessoa doente mental, uma pessoa muito boa, de família. Era um cara realmente que teve um psique que virou no dia. Então, isso é interessante, doutor, porque assim, como já teve a mídia e esse julgamento todo da sociedade, e encontrar essa imparcialidade toda depois, durante o julgamento, isso realmente é um grande feito, assim, para você, porque se é um caso isolado, que não foi para a mídia, não é? Ainda mais feminicídio, então eu imagino que realmente isso foi uma grande vitória. Foi. E é difícil, você precisa tudo. Tem casos saborosos de estupro, que eu pego muito caso de acusações que são infundadas, afasta o pai da filha, às vezes, depois de 4, 5, 6 meses, se descobre que é falso a imputação do crime, e aí você atrapalha, você destrói uma família, entendeu? A mãe, pai, avós, vizinhos que acham que o cara é criminoso e acaba ficando com a... Mas aonde você, doutor, encontra deficiência, então, nesse assunto, principalmente? É na investigação, na apuração? Aonde que seria aí a deficiência que faz com que pessoas tenham uma acusação tão séria? Sim. E, por fim, depois descobre que não era. Aí é a advocacia raiz que eu estou dizendo. Exato. Aí que entra essa tal da advocacia raiz. Mais comum aí, ele vai acabar deixando o inquérito na mão da polícia. Entendi. Nesse caso, vamos ver se você me ouve. Nesse caso, doutor Leandro, o que você fez, então, de atuar à frente dessa investigação? Como que foi seu papel? Eu acho que ele não... Será que ele conseguiu ouvir? Posso falar? Não. Peraí, deixa eu parar de retornar assim, ficar picotando, né? Eu acho que agora vai. Tá me ouvindo? Tô vendo uma movimentação. Eu tô ouvindo agora. Tá. Não, e o que você Voltou fez, agora? então? Porque... Tô te ouvindo. Porque você disse que muitas pessoas deixam... a família, principalmente, acaba... Ou o advogado deixa na mão da polícia, né? Somente a investigação. O que você fez à frente, então, que você conseguiu levar esse caso para a absolvição dele? Então, esses casos de sexuais, principalmente contra crianças, é importante você analisar o seguinte: a criança, quando geralmente existe uma alienação, tá? De alguma Pena. Ele derrubou, pessoal, ele vai entrar de novo. E assim vamos juntos, né? Vamos seguindo aqui. Olá, pessoal. Michele, Pri. Então, existe um ponto, tá? Qual que é o ponto? Pode ser qualquer coisa relacionado à psicologia, tá? Às vezes uma criança, ela apresenta algum distúrbio psicológico que você não sabe o que é. Ele pode arrancar um cabelo, morder uma camiseta. Tem vários tipos de situações que quem define o que pode ser que desencadeou aquilo é o psicólogo, é o psiquiatra. Mas muitas vezes tem algumas pessoas, principalmente algumas mães, que querem prejudicar o pai de alguma forma, tá? Isso, infelizmente... É uma triste realidade. Realidade. É uma realidade. Muito. E aí o que ela faz? Ela acaba deixando a entender que pode ser uma coisa sexual.
E aí ela procura uma psicóloga e aí ela acaba relatando determinados assuntos e a criança faz um desenho, faz um relato, muitas vezes, que o psicólogo, com medo de que isso esteja acontecendo algo, É uma responsabilidade grande para o psicólogo. Isso. Ele faz um relatório e ele manda esse relatório para dar para a mãe acaba encaminhando para a delegacia de polícia, onde é feito a instauração do inquérito. E dentro desse inquérito, aí começa-se a investigação. Até então, você vê um psicólogo talvez contaminado por uma informação da mãe e tal, que ele não é totalmente livre a mentalidade dele, tá? Imparcial, né? Já a delegacia não tem essa. Você tem delegados e delegadas muito espertos já no assunto. Você tem psicólogos forenses que atuam ali na delegacia, que também são muito espertos no assunto. Então, você já tem uma outra investigação, tá? E aí, dentro dessa investigação é que entra a advocacia defensiva. Por quê? Porque no inquérito se tem defesa, mas você pode formular quesitos que pode se transformar em defesa, porque aí você pode deixar uma denúncia sem robustez para o promotor oferecer. Então, você precisa fazer esse trabalho ali dentro do âmbito policial e mostrar isso. E foi o que, não só já vários casos que eu atuei dessa forma, e que a gente conseguiu desconstruir isso ali. E não é uma desconstrução, igual aquele caso de falar, você defende o estuprador. Não, eu defendo a verdade. E aí a verdade, nesse caso aqui, é uma verdade que muitas vezes um pai se matar, faz um pai se envolver com droga porque fica com a cabeça em outro mundo, faz uma avó passar mal, ter um aneurisma cerebral, faz... É uma reação em cadeia que a população em geral não tem costume de ver e nem quer ouvir, né? Então, essa investigação, por isso que eu chamo de raiz, que é onde você vai atrás, cutuca e procura onde que está o errinho ali, estuda a psicologia também. Eu não sou psicólogo, não posso debater um laudo psiquiátrico, né? Mas eu posso pôr lá em determinados locais. Porque até para questionar, você precisa ter alguma noção a respeito. Então, você nem questiona, né? Nem questiona. No plenário do júri, por exemplo, geralmente, quando existe crime contra a vida, você tem o perito, né? O perito criminal. E ele geralmente arrola. Nós temos costume de arrolar. E você vai inquirir um perito. Você vai inquirir um cara que ele só faz isso o dia inteiro. Então, se você não souber inquirir esse cara, ele vai te engolir dentro do plenário. E o pior, ele vai engolir o seu cliente. Porque se o seu cliente for inocente e tiver alguma prova que você possa fazer nesse sentido, é o momento que você vai conseguir fazer esse. É na inquirição. Os plenários dos júris mais demorados não pela oitiva da vítima, por exemplo, ou do autor, e nem muita gente acha que é por conta dos debates. Não é, o debate é pouco. Em 3 horas você faz debate do promotor e defesa, até meses. Então, o que vai acontecer nesses casos? É a inquirição de testemunha. Quando você pega lá e fica ali, 2 horas, 2h30, 3 horas inquirindo o perito, para ver se você pega uma inconsistência. Né? Ou seja, então, o quanto que você não tem que ter conhecimento para sustentar isso, porque não é fácil, é o que você disse. O cara, ele ganha a vida com isso, ele trabalha com isso. Sim. Então, o quanto você não tem que estar inserido no mundo dele também. Exato. Eu tive um caso de tiro em que a promotora, ela achava que o meu cliente tinha atirado no outro, ele atirou, só que o outro também tentou atirar nele. Só que não se achou a arma do outro cliente, e o outro cliente, o outro cara, e o cara não acertou meu cliente. Eram 2 bandidos, e eles encontraram, um queria matar o outro, o meu cliente levou. Só que o cara não morreu, o outro. Só que ele perdeu o olho, ele perdeu parte do maxilar, e ele ficou muito feio. E a promotora, ela tinha uma tese
de que o meu cliente tinha atirado pelas costas do cara. E eu consegui mostrar no dia do plenário que é impossível. Porque, na realidade, os dois tiros que havia, que ela batia, era um tiro no ombro e um tiro nas costas da mão. Só que ela entendia que o cara fez isso aqui. Só que não foi isso que ele fez. Porque, na realidade, eles emparelharam o carro e ficou porta com porta. E o meu cliente, ele estava com a arma apontada abaixo do vidro. E o outro cara também. Para no impasse mexicano. Quando um levantou, o outro atirou. Quando o cara recebeu o primeiro disparo, é automático do corpo humano fazer esse movimento de defesa. Então, quando ele fez esse movimento, ele tirou um tiro no ombro e tomou um tiro nas costas da mão. Só que os tiros ele tomou de frente. Então, eu mostrei para ela no laudo pericial e na dinâmica que eu fiz no plenário. Ela conseguiu visualizar. Exatamente. E aí, ou seja, quebrando totalmente a tese da perícia. Exato. Quebrou a tese da perícia. Então, naquele momento, tanto que esse júri foi 4-3. E ele empatou. Para quem não tem costume de atuar no júri, uma salinha e o juiz ele começa a abrir. Voto sim, voto não. Voto sim, voto não. Se ele abrir 3-0, aí quando ele abrir o quarto, ele não vai abrir os outros. Não tem como virar. São 7. Se ele abrir o 4, não tem como virar. Então, ele já nem abre os outros. Nesse caso, ele abriu 1 e 1, 1 e 1, ficou 3-3. Aí ele olhou para a gente, que era justamente da absolvição. O quesito era você absolve o réu. Aí abriu 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí, gente, deu uma brincada na hora, né? Aí a promotora deu uma risadinha, assim, não sei, e aí tal. Aí puxou a absolvição 4-3. E foi muito difícil esse dia. Foi muito justo, porque o meu cliente, a tudo, ele tinha coisas erradas, sim, mas ele fez aquilo para se defender, tem toda uma história. E eu sou um cara muito honesto nesse sentido. Eu converso sempre com o cliente e a primeira coisa que eu falo, se você mentir para mim, eu estou na hora a sua defesa. Então, eu sempre bato muito nessa tecla. Tem que ter a relação de confiança, né, Leandro? Ainda mais na área criminal. Todas, né? Obviamente. Mas a criminal parece que é uma condição já que tem que existir. Confiar no advogado. Muito. E, doutor, tem uma... Eu sei que está acabando, então eu queria fazer uma pontuação. Mas aqui, você consegue ver que horas são? Você acredita que hoje eu esqueci de trazer? 8h57. Nossa, passou muito rápido. Eu esqueci de deixar relógio aqui hoje. Então a gente vai ter 3 minutinhos. Mas na hora que faltar 2 minutos, vai aparecer o relógio aqui para mim. Tá, porque eu acho interessante que a gente estava falando dos crimes sexuais. Existe um crime, eu não atuei nele, mas eu estudei muito esse crime, então eu tenho ele sempre em mente. Agora apareceu, 2 minutos, tá? Para acabar. 2, tá. Eu sempre gosto de falar para o pessoal que não tem vivência na área para sempre pensar 2 vezes antes de falar. Tinha um caso de um cara que ele era acusado de ter estuprado uma criança, que era o filhinho dele, tá? Era um menininho. E o exame, e ele lesões no ânus, que dava a entender que tinha havido uma penetração, tá? E esse cara, ele foi acusado e ninguém queria defender ele. Até que teve um advogado que defendeu esse cara, e era um advogado que ele tinha um conhecimento muito profundo na área de medicina legal. E ele também não acreditava muito no cara, mas ele começou a estudar tanto o caso, e ele conseguiu descobrir que havia acontecido um fato em que era isso de acontecer, mas acontece. Tinha lesão, mas a lesão era de dentro para fora, não de fora para dentro. A criança, ela era ressecada, ela fez um cocôzinho que fez uma lesão que era característica de estupro. Mas quando você fazia a parte medicina legal, que você analisava lá, tinha os pontos e as rachadurinhas, você saberia que aquilo foi de dentro para fora e não de fora para dentro. Nossa, mas isso é devastador, tá? hein, doutor Leandro? Doutor Leandro, olha, a gente vai ter aqui
20 segundos, passou muito rápido a live, ainda mais esse contratempo que a gente teve da internet. Eu acho que a gente poderia marcar uma outra live, principalmente para você falar para nós a respeito aí da sua atuação na oficina que você falou lá com o Champinha. Tem tanto assunto. 9 segundos, eu nem sei se você está me ouvindo. Vai acabar, pessoal. Muito obrigada.